Jornal da Tarde. Agora são 4h13 e sabe aquela dor que te incomoda já há meses e não passa com nenhum remédio? Pois é importante ficar atento, já que pode ser aí uma dor crônica. A gente vai entender mais sobre esse assunto, já um problema que aflige milhares de pessoas, e cada vez mais a medicina vem se atualizando e tornando aí tratamentos mais eficazes. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui, abordar na entrevista de hoje com o Dr. Luiz Daniel Settle, que é médico neurocirurgião. Eu queria até pedir desculpa se eu não pronunciei certo. Luiz Daniel Settle. Settle, perfeito. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores nas redes sociais. Doutor, ele é diretor da clínica Enlevo, né, que é Enlevo, perdão. Eu combinei com o doutor antes, falei, não, eu vou combinar a pronúncia certinha, a gente chega na hora e acaba falando errado, mas tudo bem. A clínica Enlevo, né, que é especializada aí também nessa questão de dores, graduado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, especialista também em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e membro da Associação Médica Brasileira aí com mais de 20 anos aí de vigência em instituições de saúde, acompanhando também congressos, né? Já tem uma larga experiência para poder falar sobre o assunto, né, doutor? O tempo vai passando. Agora, doutor, a medicina muito evoluiu, né? A gente também falando sobre não apenas a questão das dores, mas a medicina vem evoluindo cada vez mais, né? Agora, ela também evoluiu no tratamento das dores crônicas, quer dizer, ela cada vez mais coloca-se não apenas o tratamento como aquele tratamento convencional, que é a base de medicamentos, mas também aliado com terapias complementares. Quais seriam essas terapias? Fala um pouquinho dessa evolução no tratamento de dores atualmente. Porque classicamente a dor crônica existe assim uma escada, um escalonamento de medicações, como você falou, começa com medicações menos potentes e à medida que não vai fazendo efeito, você vai escalonando para medicações mais potentes, e quando as mais potentes não fazem efeito, aí você passa para procedimentos e outros tipos de tratamento para dor crônica. Hoje em dia isso tem mudado um pouco, né? Até mesmo por uma questão de muitos efeitos colaterais com os pacientes, principalmente pacientes que precisam migrar por várias medicações, às vezes precisam de uma quantidade grande de medicação, ele começa a ter alguns efeitos colaterais, uma prisão de ventre, ou às vezes dificuldade de sono ou excesso de sono. Então, por conta disso, começou-se a mudar um pouco essa sequência. Alguns tratamentos são feitos puxados, ou seja, começa a fazer antes, e com isso, em paralelo a isso, veio surgindo outros tipos de tratamento, como magnetoterapia, laser terapia, terapias de onda de choque, que são tratamentos não invasivos e que você consegue melhorar a dor, muitas vezes diminuir bastante ou até mesmo retirar a quantidade de medicação analgésica. Então você controla a dor diminuindo a medicação e às vezes até tirando elas. Então você começa a introduzir esses tratamentos mais brevemente na escala de tratamentos para dor crônica. É claro que tudo com acompanhamento médico, mas já é um consenso da comunidade científica em trazer essas novas terapias, porque eu acho que talvez antigamente ainda se tinha muitos problemas de comunicação, de repente de pesquisas, de falta de até conhecimento para poder digamos, substituir a medicação, né? De trazer outros tipos de tratamento. Agora é um consenso da comunidade científica. A gente tenta sempre, claro, conversando com os pacientes, a nossa ideia é diminuir cada vez mais a quantidade de medicamentos. Não que você vai acabar, não é que é para as pessoas terem dor e não tomarem remédio, não, longe disso. O analgésico está aí, é feito para controlar a dor, e se a pessoa tem dor, deve fazer uso de analgésico. Agora, não indiscriminadamente, não por conta própria, principalmente com a orientação, e sabendo que para alguns casos, para vários casos eu diria, existem alternativas em que você pode ou trocar um pelo outro ou fazer ambos, tanto o tratamento como, por exemplo, uma magnetoterapia e medicação, só que em vez de você colocar uma dose maior da medicação, você mantém uma dose menor, você tem menos efeitos colaterais e você tem uma duração menor da dor, que você controla mais brevemente a dor.
Agora, a gente está falando de dor crônica, né? E num popular, assim, a gente sabe que no saber popular a gente meio que relaciona quando a dor está muito extensa, durante muito tempo, a gente já fala, não, é uma dor crônica. Existem alguns fatores, como a gente estava conversando aqui em off, que podem, né? Já é um indicador, mas existem outros fatores. Eu queria até interessante da gente poder ser didático até o que vem a ser a dor crônica, o que caracteriza a dor crônica. Então, classicamente, como a gente estava conversando, a dor crônica, assim, com mais de 3 a 6 meses de duração, uma dor, ela pode ser caracterizada como crônica. O que a gente aprendeu com o tempo é que só o tempo não é necessariamente o mais importante dali. A gente começa com vários estudos, com o passar dos anos, a gente vê que existem alterações naquele local que facilita uma dor. Você tem um aumento de receptores, você tem uma mudança nos neurotransmissores e uma mudança também estrutural daquela região, que ela faz com que a dor persista, mesmo sem a causa inicial. Às vezes você teve lá uma causa inicial, mesmo você já tirando essa causa inicial, a dor continua. Então você não necessariamente precisa ter um evento traumático. Por exemplo, às vezes você teve uma fratura, por exemplo. A fratura já foi curada, foi restabelecida, não tem mais aquela fratura, mas a dor naquele local continua. Então, pode acontecer? Pode. Por isso que, assim, isso é interessante, isso vai mudando bastante, com cada vez mais conhecimentos a gente vai tendo, assim como foram introduzindo outras terapias, o nosso foco também vai mudando. A gente ficava antes com dores crônicas, agora a gente está começando a olhar também, mas espera aí, tem essa dor crônica, ela veio de algum lugar. Uhum. Então, será que tem algumas dores agudas que não é interessante a gente tratar? Porque a gente vê que boa parte em diversos, não só no dia a dia, em vários ambientes de trabalho, seja no escritório, seja na construção civil, seja dos mais diferentes tipos, seja o demande físico ou não, existem algumas dores que dores agudas repetidas pode se tornar uma dor crônica, então às vezes é interessante você agir ali naquela dor aguda e evitar uma dor crônica mais para frente. É aquela questão também da intensidade da dor. Às vezes a dor não está tão forte assim, mas com o tempo ela vai aumentando, mas se ela já está te prejudicando no seu dia a dia, já é uma forma de um alerta para você tratar, de certa forma, né? Já é para procurar um especialista. Sem dúvida alguma. E assim, é interessante a gente se tocar na questão da intensidade, que é muito... Primeiro, a intensidade da dor é muito individual. Sim, então, sim. Uma dor, mesmo tipo de dor, para mim, em você é diferente. Você pode sentir mais ou menos, ou vice-versa. E depende de uma série de critérios, tanto estruturais, como às vezes até a questão psicológica do paciente naquele momento pode mudar a questão da dor. Então, assim, a intensidade tem isso e a dor repetida, a dor constante. Você tem, por exemplo, você começa a ter uma dor lombar. Você teve agora, daqui 6 meses você tem de novo, e aí depois, em vez de 6 meses, 3 meses, começa a ficar, você toma uma medicação melhor e você deixa para lá. Isso aí, muitas vezes, você tratando lá no início, você evita uma série de complicações mais para frente. E é isso que muitos trabalhos têm mostrado, porque a dor crônica, ela não que ela seja a causa, e nem seja causada por, mas existe uma associação razoável entre dor crônica e quadros de depressão. Então, assim, você começar com uma dor aguda, maltratada, você pode chegar numa dor crônica e casos e acabar associando um quadro de depressão por conta disso. Então, se você tratou aqui no começo aquela dor crônica, aquela dor aguda, muitas vezes você evita tudo isso. E como infelizmente, assim, a dor não tem... Ninguém vê dor, né? A pessoa sente. Então, muitas vezes, como você está vendo às vezes um colega de trabalho, o cara tá ótimo, ele tá lá sentado, tá mexendo o braço, perna, falando, e fala que tá com dor. Você fala, mas como é que ele tá com dor se ele faz tudo que eu faço, ele tá almoçando com todo mundo, tá fazendo as coisas? É difícil muitas vezes para um ambiente entender que aquela pessoa tem dor e aquilo dali incomoda. Ela consegue fazer as coisas, consegue fazer o dia a dia dela, mas aquilo dali atrapalha. Uhum. Então, e aí as pessoas existe um certo aquele olhar, poxa, acho que ele tá querendo encostar ali para sobrar mais trabalho para mim. Então, ainda tem essa questão, né? Como não é uma coisa visível, não existe um exame que eu vou fazer, não é que nem um raio-x, uma tomografia que mostra uma fratura, que mostra uma lesão. Não, você tem que
confiar na pessoa, a gente como médico tem que confiar na intensidade da pessoa, e não é uma coisa tão matemática. Então aquela dor que para um é de um jeito, para outro pode ser muito importante, para outro pode ser menos. Por exemplo, a pessoa com a hérnia de disco pode tá fazendo a sua atividade física e continuar fazendo suas coisas, e outra não consegue sair da cama. E você olha a imagem, é muito parecido. Então tem essas questões que envolvem também a dor, tanto aguda quanto crônica. O senhor comentou sobre o ambiente de trabalho. Eu creio que é a maior causa de afastamento de trabalho também, a dor, uma das causas também de afastamento de trabalho. Em consultório também o senhor percebe isso também, que às vezes a dor ela está relacionada com alguma coisa relacionada ao trabalho, de repetição, de repente de afazeres? Como eu comentei contigo, independente da área, se é mais de escritório, ou seja, você não tem um esforço físico ali associado, ou você está numa construção civil que tem bastante esforço físico, claro, as dores são um pouco diferentes em cada setor, mas você tem dores, digamos assim, mais associadas ao tipo de trabalho, e sim, é um importante causa de afastamento. Para você ter uma ideia, dados aqui do Brasil a gente não tem muitos, mas nos Estados Unidos já fizeram essas contas, em todo ano por tratamento de dor, seja afastamento, seja por gasto com tratamento ou com perda de produtividade, impacta em torno de 600 milhões de dólares por ano. É impressionante. A gente comenta isso dessas consequências, né? Toda uma cadeia que existe em torno da saúde e tudo mais. E também afeta também a rede pública. Aqui no Brasil também a gente tem essa questão toda envolvendo a rede pública de saúde e tudo mais, sobrecarrega, enfim. Agora, a gente estava vendo aqui, eu estava vendo pelo menos os dados aqui, que essa questão da dor crônica, ela quando persiste por mais de 3 meses, ela aflige inacreditáveis 30% da população mundial, e se não assistida e tratada adequadamente, oferece graves riscos à saúde da pessoa, né? E até à saúde mental. O senhor falou dessa ligação com a depressão, quer dizer, e aí que está também a questão aí a questão envolve também o próprio sentimento da pessoa, o que a pessoa está oferecendo na questão de depressão. Isso acaba refletindo também em dores também, quer dizer, em vice-versa, quer dizer, a pessoa está em dor crônica, ela chega a um ponto de estágio que ela a pessoa acaba se tornando um quadro depreciativo, mas também antes também de ela estar com sentimentos negativos, enfim, está com um problema. Isso é relacionado, de repente está com alguma dívida, alguma coisa que está inquietando, e de repente isso vai provocando algo no corpo dela, no organismo dela, e ela acha que tem dores ali, ou ela acaba sentindo dores. Também está relacionado com a saúde mental da pessoa? Sem dúvida, como eu falei, embora não exista diretamente uma causa, a dor crônica não causa a depressão, nem a depressão a dor crônica, existe uma associação de pessoas com dor crônica. Se for comparar com pessoas que não têm dor crônica, elas têm uma incidência maior de quadros depressivos, e podendo chegar a casos depressivos graves também. E claro, o humor, como está a pessoa naquele momento, principalmente em dores crônicas, ela impacta assim como ela sente a dor. Se você tá, digamos assim, mais contente, com menos estresse no dia a dia, você tende a sentir menos dor. Aquele mesmo estímulo vai te provocar menos dor se que você tiver um quadro mais depressivo, embora também não seja tão matemático nem linear assim, mas existe sim então assim, é isso que a gente costuma dizer, que o tratamento da dor crônica, ele não é apenas um remédio ou um tratamento só, ele é multimodal. Você não consegue fazer o tratamento só, vou fazer esse procedimento e vai sumir a dor, vai tomar esse remédio e daqui por 6 meses vai sumir a dor. Nunca é isso. Você tem que tratar a parte medicamentosa, a parte física, a reabilitação física, a reabilitação psicológica. É multimodal, você precisa de vários profissionais para você conseguir fazer o tratamento da dor crônica. E aí seria a vantagem de você tratar a dor aguda, porque a dor aguda, ela é mais fácil de você ir lá e melhorar antes de desencadear todos esses processos. Quando você desencadeia o processo da dor crônica, aí assim, é possível tratar, sem dúvida alguma, é possível tratar cada vez mais com sucesso. Mas precocemente. Mas não é uma coisa rápida, assim como a dor crônica demora para ser instalada, também ela não vai embora rápido. Então, precisa ser... E também precisa
do próprio paciente entender isso, e às vezes é difícil você conseguir explicar para o paciente que está com uma dor muito importante, que vai falar, olha, você está com essa dor, mas o teu tratamento ainda vai demorar 6 meses, 1 ano para a gente conseguir melhorar isso. Dá para a gente entender que quem está com dor crônica quer melhorar para amanhã. Sim. Mas infelizmente não é desse jeito, e não é só com uma coisa, não é só com um tratamento ou com uma medicação, não. Precisa de tudo, e principalmente precisa da participação do paciente. A gente fala, não adianta eu fazer isso e aquilo se o paciente não participar, ou seja, fazendo a parte de fisioterapia, frequentando as consultas, indo na parte psicólogo, psiquiatra para fazer, porque não adianta, não é só o médico, não é só o paciente, é todo mundo junto. Nesse finalzinho aqui de bate-papo, são muitas, eu acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre diferentes dores e tudo mais, mas aproveitando essa temática da dor, tem aquela temática toda envolvendo o no pain, no gain, né, de pessoas que acabam praticando exercícios físicos nas academias, né, o sem dor, sem ganho, né? Até que limite a dor é válida para ganho de massa muscular, para perda de peso, realmente no pain, no gain, realmente você tem que ter dor para poder ter uma vida saudável, vamos dizer assim, nessa questão mesmo, focada mesmo na questão de massa muscular e tudo mais. Até que ponto isso é uma polêmica e tudo mais, mas até que ponto isso é válido? Qual é o limite da dor para pessoas que querem buscar aí essa qualidade de massa muscular ou perder peso de repente? Na verdade, assim, teoricamente não deveria ter dor. Agora, claro, se você quer uma hipertrofia grande muscular, você vai fazer um treinamento para isso, você vai ser, digamos assim, um esportista profissional daquilo dali, e atividades físicas de alto nível, nenhuma delas é saudável. Se você for ver os principais esportistas, seja de futebol, de atletismo, de vôlei, de basquete, todos eles convivem com dor crônica. Porque atingir o ápice da parte física, eles estão sempre no limite entre o saudável, melhor do saudável, e a lesão. Muitos têm lesão e várias lesões causam dor. Então, assim, a gente costuma dizer que a atividade física de alto nível ela não é saudável, longe disso. Agora, existem a maior parte da população, felizmente, não está nesse subgrupo. Precisa ter dor para ter ganho? Depende, é claro. Se você está há muito tempo sem fazer atividade física, você vai fazer uma atividade, no começo vai ter dor. Sim. É claro. Mas a primeira coisa que a gente sugere é não fazer por conta própria atividade física, fazer sob orientação. Você não vai sair, agora eu vou correr na esteira, agora eu vou sair pedalando. Não faça isso por conta própria, porque precisa ter uma orientação justamente para isso, para você evitar a lesão, a dor que pode se tornar crônica. Assim, claro, você parou muito tempo, vai fazer uma atividade, tem dor, mas essa dor vai passando, você começa a se tornar hábito a atividade física, você não é para sair da atividade física com dor, né? Eu, por exemplo, até não parei, mas eu voltei a praticar jiu-jitsu, então dói, às vezes dói, mas durante a atividade não dói, às vezes depois a parte muscular, a parte articular dói um pouquinho, dói, então eu sei que eu vou maneirar com aquilo dali, com auxílio de instrutor, né, por conta própria. Então tudo isso é importante. O ideal é não ter dor. Existe dor desde que não limite a sua movimentação, ou seja, você tem uma dor muscular e até é interessante, existem tratamentos que se possa fazer para diminuir o tempo de dor muscular, para te fazer voltar, porque às vezes você começa uma atividade e tem uma dor muscular, e aí você espera 2, 3 semanas para melhorar aquela dor e volta, e aí você tem de novo a dor porque você passou 3 semanas sem fazer nada. Então existem coisas que a gente pode ajudar as pessoas a ter menos dor e voltar mais precocemente e evitar ter esses problemas, mas a princípio, se você não for um esportista de alto nível, a ideia é que você não tenha dor. Se você começa a ter dor frequente no seu esporte, na sua atividade esportiva comum, alguma coisa está errada e precisa ser detectada. Doutor, eu até acabei estourando um pouquinho o meu tempo aqui, mas surgiu também, você vê que
é um tema que gera dúvidas e tudo mais. Tem um ouvinte nosso aqui, eu vou até pedir para a gente em um minutinho conseguir fechar esse bloco. O Edinaldo, lá de Caraguatatuba, obrigado aí pela audiência no Litoral Norte. Ele fala que teve um mau jeito na coluna há 15 dias, a coluna não melhorou, né? Melhorou, mas o nervo ciático continua doendo. Vamos lá. A coluna melhorou, mas o nervo ciático continua doendo, a dor vai e volta. Como tratar essa dor? Já é um possível caso para poder procurar um especialista para tratar. Como é que seria? Eu já tomei até injeção e nada, é uma dor que incomoda muito, principalmente no trabalho. Ele é radialista, o Edinaldo, colega nosso de trabalho aí. Como tratar essa dor? É uma dúvida que ele surgiu aqui. Bom, Edinaldo, primeira coisa, se o tratamento inicial, que quando você tem algum problema na coluna ou uma compressão do nervo ciático, geralmente você faz um tratamento, não sei exatamente que tipo de injeção, mas algumas com injeções. Se não houve um alívio dessa dor, precisa ser investigado. Não sei se foi o caso de ter feito exames de imagem, tomografia ou ressonância para ver isso, mas aí sim é a indicação de investigar, principalmente se a dor não desapareceu ou se ela mantém a intensidade ou estiver piorando. Aí precisa fazer exames de imagem para ver se tem alguma compressão, alguma coisa mais específica que demande algum tratamento mais detalhado do problema. Muito bem. Agradecer aqui ao doutor, aliás, agradecer também a audiência. As perguntas vão chegando aqui, depois a gente repassa e até uma oportunidade de voltar aqui para a gente poder conversar mais sobre esse assunto, ou a gente grava, enfim, mas você vê que é um tema que as pessoas, dor, todo mundo sente dor. Claro. Quem nunca sentiu dor e quem ainda, a gente vai sentir dor do resto da vida, infelizmente, né? Mas a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, né? Com tratamentos, com ajuda sempre médica. Dr. Luiz Daniel Seto, que é médico neurocirurgião. Doutor, muito obrigado pela presença aqui em nosso Jornal da Tarde e fica aí o convite para retornarmos com esse e outros assuntos relacionados às dores. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, estarei sempre à disposição quando quiserem, precisarem, podem contar comigo. Muito bem, nós vamos rapidinho para o intervalo, agradecendo aí pela sua audiência, já retornamos. Você ouve Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia, aqui na 012 News.